Olá, galera. Olá, Andréia. Olá, Eleilton. Olá, pessoal. Estamos iniciando o programa Viva o Reino, programa criado pela FUMAP para discutirmos assuntos do nosso mundo pós-moderno e os desafios que ele apresenta para a nossa juventude, especialmente para os cidadãos do reino. Em cada programa, nós teremos convidados para discutir os temas propostos. Gente da área, gente com o evangelho na cabeça, porque nesse programa nós sempre seremos desafiados à luz do evangelho. O programa é semanal e a cada mês nós temos uma temática diferente. Está no ar o programa Viva o Reino. No último programa, nós começamos a falar sobre utopia. Falamos sobre o que está por trás das utopias. No programa de hoje, ainda dentro dessa temática, nós vamos falar sobre saudades da vida no Éden. O conhecido teólogo da igreja, Agostinho, ele tem uma frase muito interessante que eu gostaria de compartilhar com você que nos assiste mais esse programa. A frase é a seguinte: tu nos fizeste para ti mesmo, e o nosso coração não tem descanso enquanto não descansar em ti. E esta é uma grande verdade. Nunca estaremos plenamente satisfeitos enquanto não descansarmos em Deus. E tem uma razão para isso. E para discutir sobre esse assunto, nós temos o prazer de receber aqui novamente conosco os nossos convidados. Pastor José Lima, mais uma vez muito obrigada, que é presidente da Convenção Geral da Igreja Adventista da Promessa. E temos também o pastor Alex, que é presidente da FUMAP. Olá, Andréia. Olá, Nilton. Pode Alegria voltar a esse lugar para compartilhar esse tema tão importante. Prazer estar mais uma vez com vocês, pessoal de casa. Mais uma vez um prazer poder nos dirigir a vocês e compartilhar do Evangelho de um assunto tão importante para as nossas vidas quanto esse assunto de hoje, essa ideia da vida pensada por Deus para nós. E no último programa, nós começamos a conversar que por trás das utopias dos seres humanos está uma busca por satisfação, está uma busca por Deus, mesmo que as pessoas que estão buscando não reconheçam isso. Mas existe uma busca por Deus. Então, qual a razão dessa busca? Então, eu queria que a gente começasse nosso bate-papo hoje com aquele texto de Paulo, em Colossenses, no capítulo 1, os versículos 15 a 23, ele faz uma belíssima descrição sobre o senhorio de Jesus. E no 16, ele é categórico ao afirmar que nós somos criados por Ele e para Ele. O que isso significa? O que significa dizer que nós somos criados para Jesus? Ok, esse texto é uma das maiores defesas de Jesus Cristo como Senhor e Criador de todas as coisas. É um momento da vida de Paulo de altíssima inspiração, e em que Cristo é de fato erguido no lugar onde ele nunca deveria ter saído, ou melhor dizendo, onde nós nunca deveríamos ter colocado a ele, porque ele sempre está no lugar dele, né? E ele apresenta ali, é apresentado como Criador. E o Criador tem uma criação. E ao mesmo tempo, essa criação, por causa da queda, e essa queda me lembra uma palavra agora chamada banimento, que é uma das palavras, é um dos atos mais horríveis no mundo militar. Quando um soldado, por exemplo, ele é banido, é a maior desmoralização, é uma indignidade tamanha, difícil nesse mundo dos soldados, de uma pessoa sofrer um dano muito grande, né, o banimento. O pecado baniu a criação do Criador. Começa então a busca, que nós falamos no programa passado. Essa busca é feita de várias formas. O homem se encontra com vários deuses com D minúsculo. Ele se encontra com realizações de todos os tipos. E ele de fato se realiza. Eu não tenho coragem de negar que a gente se realiza. Aliás, eu não creio em felicidade ainda nessa vida sem autorrealização. E essa autorrealização é porque você busca, porque você se atira, você está correndo. Entendeu? Você se autobaniu. Tá? O pecado é uma responsabilidade pessoal. Então, quando Paulo diz que nós somos criados para Ele, ele está exatamente chamando a atenção dos seus leitores para que eles não se enganem.
Ele está dizendo assim, olha, vocês são livres, vocês podem buscar a busca que quiserem buscar, da forma que quiserem buscar, na fonte que quiserem buscar. Mas eu preciso dizer para vocês, Paulo, né, os leitores dele e, consequentemente, para nós, para toda a humanidade, vocês precisam buscar conscientes de que a fonte, o final dessa busca, a realização, a paz, e você diz assim, olha, encontrei, me achei, é em Cristo Jesus. Ele apresenta Cristo como a última parada, porque tem muitas paradas na busca, mas a única parada que, na verdade, proporciona ao homem a sequência de uma vida, de fato, rica, é em Cristo Jesus. Eu creio que é isso aí, é para Ele, cara. A gente foi criado. Um outro texto que também traduz bem essa ideia é o texto de Paulo também aos Romanos, lá no capítulo 11, versículo 36, quando Paulo vai dizer que não apenas os seres humanos, mas todas as coisas, né, foram criadas por Ele, dele, por Ele e para Ele, né, diz lá o texto bíblico. Parece que há uma ideia aí de que, falando especialmente do ser humano, né, há um projeto de Deus para o ser humano. E não apenas isso, além de um projeto, há um propósito para esse projeto. Então Deus pensa o ser humano, Deus idealiza o ser humano, mas Deus o faz com um propósito também. E essa ideia de que a gente é criado para Deus nos faz lembrar de que nós não fomos criados para nós mesmos, nós não fomos criados para um fim pessoal apenas, nós somos criados com o fim de viver para Deus. Traz uma ideia de dono. Deus é o nosso dono, nós não somos de nós mesmos, né? Então quando a Bíblia está dizendo para mim que eu sou criado para Deus, quando Paulo diz que eu vivo através de Deus, que é essa ideia dele, né? A minha origem, ela está em Deus. Paulo está dizendo que eu existo, mas existo também com um propósito. Eu existo, mas existo também com uma finalidade. E essa é a grande busca do ser humano. Por que eu existo? Né? A pergunta que vem de séculos. Por que eu... quem sou, né? De onde vim, para onde eu vou. E Paulo vai dar essa resposta para a gente. Nós nascemos de Deus, nós vivemos por Deus e nós vivemos para Deus também. Há um projeto, há um Deus que nos sustenta, né? Mas há um Deus também que criou a gente para um propósito. Estava assistindo não, que eu não tenho muito tempo de assistir, mas eu vi um pedaço de uma final de um desses programas esses reality show aí que as pessoas se permitem entrar numa espécie de gaiola e como se fosse mesmo um zoológico, sabe? E ali elas se expõem e os telespectadores assistem aquilo que de fato elas são. O ambiente, a pressão faz com que você não tenha máscara dali. Por esse aspecto eu acho revelador, porque eu aprendo muito sobre a minha própria humanidade, né? Então, aí a pessoa que ganhou R$1 milhão, e eu li então, na semana seguinte, que essa pessoa doou esse R$1 milhão para uma instituição. E achei bonito o ato da pessoa, né? E aí, na minha mente, aí eu não estou entrando em juízo de valor, mas eu fiquei pensando comigo ao ler a notícia, né? Tá bom, ela doou R$1 milhão porque ela tem muita grana, essa pessoa, ela já está realizada na vida, então R$1 milhão para ela não faz muito sentido. Então eu fiquei pensando, o que levou essa pessoa a se expor de uma forma tão impressionante, cara? Não foi R$1 milhão, ela não precisa. Então aí passou pela minha mente, será que não é essa busca pela glória perdida? Essa necessidade, ainda que eu não tenha noção, clareza, consciência disso. Então eu preciso que as pessoas saibam que eu existo, que eu respiro. Me parece existir isso dentro da pessoa. E olha, qualquer um de nós podemos buscar qualquer caminho da exposição, da autorrealização, da concretização dos sonhos mais diversos possíveis.
Mas enquanto a gente não voltar para o colo do Criador, a gente não vai descansar, a nossa alma não vai descansar. Os filósofos disseram, com muita categoria, muita capacidade, não os desprezo, os respeito, leio. Eles nos comparam, pastor Alex, como um barco à deriva. Uma outra figura que os filósofos escreveram para traduzir, para explicar a nossa existência, é de um relógio, mas um relógio sem relojoeiro. E uma vez eu ouvi uma palestra de um professor muito querido, o professor Rubens Amoresi, e também uma outra explicação filosófica sobre que nós somos resultado do Big Bang. Então ele disse assim, tá bom, e quem riscou o fósforo? Quer dizer, essa ideia de você desconectar o ser humano da criação, ela já se mostrou falida. A gente, Leilton, André, a gente só vai sossegar quando a gente voltar para o Éden. Mas não é aquele Éden de Adão. Isso é muito importante. O Éden de Adão passou. É o Éden de Cristo, que é considerado na Bíblia segundo Adão. Então é muito superior esse Éden, esse paraíso, o terreno já era uma maravilha. Mas o conquistado na cruz por Jesus, que Paulo apresenta em Colossenses 1 e em Romanos, é infinitamente superior. Um Éden onde de fato a nossa alma vai se encaixar, gente. Nós vamos estar numa linguagem moderna, finalmente conectados. Criação e criatura. Você que está nos assistindo aí, eu tenho certeza que a nossa linguagem é simples, mas você compreende. A sua alma só vai sossegar quando você se encontrar com aquele que te criou, que é Jesus Cristo, em que todas as coisas existem. Para Ele, para Ele. A ideia de pertencimento. Você não pertence a você próprio antes, você pertence ao teu Criador. E Ele é um paraíso nesse sentido. Nós fomos criados para a glória de Deus, né? E vivemos para agradá-lo, nosso ser aspira por isso. E é por essa necessidade inata que há em nós de adorar, que às vezes quando nós não adoramos a Deus, a tendência é adorar outra coisa, não é? E aí fica aquela pergunta que nós temos para vocês hoje. Ou nós adoramos outra coisa, ou nós não sabemos o que é isso, né? O que fazer, e aí fica aquela incessante busca, né, de tentar preencher essa necessidade. Será que a gente não acaba direcionando essa adoração, essa busca para outra coisa que não seja Deus? Nessa ideia de aspiração, né, de busca por Deus, eu acho extraordinária a ideia de Davi, lá no Salmo 42, quando ele fala, assim como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. E ele continua e fala, quando irei, quando vou me apresentar diante do Deus vivo? Então essa ideia de aspiração, de inclinação para Deus, é algo do ser humano. Porém, quando a gente perde isso, talvez a gente substitua, né, o nosso Deus com D maiúsculo, como a gente já viu aqui no programa anterior, a gente substitui esse Deus por outros deuses minúsculos, né? Uhum. Ou a gente se torna, quem sabe, o nosso próprio Deus. Então, quando eu deixo de me inclinar para Deus, como há essa aspiração no ser humano, eu acabo procurando substituir esse Deus por outras coisas. Aí a minha carreira se torna um Deus para mim, né? A minha posição, o meu namorado, o meu iPad se torna um Deus para mim. E aí nessa tentativa, né, de ter algo para substituir a Deus, eu vou colocando coisas no centro da minha vida. Talvez seja por isso que Jesus falou que o reino de Deus e o nosso próprio Deus deve ser buscado como prioridade nas nossas vidas. Quando Deus deixa de ser o primeiro, a gente vai colocar algo no lugar dele. Quando Deus deixa de ser o centro das nossas vidas, a gente vai colocar algo lá, porque a gente tem essa necessidade de ter algo no centro que a gente possa focar, que a gente possa buscar, que a gente seja inclinado para isso. André, imagina a seguinte cena, além, por exemplo, da tua imagem, da tua expressão,
algo que tu está utilizando muito para contribuir aqui nesse debate é a tua voz. Imagina você negando isso. Ora, a sua língua, a sua boca, todo esse aparelho, toda essa funcionalidade de som. Imagina você negar que você não tem boca, que você não tem língua, que você não tem voz. Ninguém vai acreditar. Está todo mundo te vendo e te ouvindo. Esse aparelho de comunicação é seu, tá aí, eu estou vendo e eu estou ouvindo. Você não tente negar isso para mim. Nós somos criados por Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Negar Deus, negar adorá-lo, negar uma convivência com Ele, tentar viver sem Ele, verbalizar isso, defender, se apaixonar, às vezes até dar a própria vida. É loucura, meu. É irreal. Usando o próprio sentido de lógica filosófica, não tem lógica. Que se existe alguma coisa lógica, é você crer, ter humildade de crer que você é criado, que você tem um Criador. E que é impossível respirar, se relacionar sem esse Deus, sem estar conectado com Ele. Daí a ideia de adoração. Nós até discutimos em um programa anterior que nós não temos fé suficiente para não crer em Deus. Parece que é muito mais difícil, né? A gente não crê em Deus do que crer nele. É muito trabalhoso. É uma invenção impressionante, né? Isso aí. Então, Andréa, é negar a sua própria humanidade. É negar a sua própria existência. É inexistir. É tirar o sentido. É de uma arrogância, de uma petulância tremenda. Tá bom, você não adora o Deus Criador, o Deus da Bíblia. Você vai adorar, nem que seja você próprio. Ou você vai adorar um pedaço de pau, você vai adorar uma lua, você vai adorar uma ideia. Aí você se gaba. Inclusive você se gaba até de não adorar ou de não crer. Mas esse é o seu Deus, cara. Você vai se agarrar sempre a alguma coisa, porque você está precisando. Tem um vazio, tem uma busca. Você foi destituído da glória. Você vai procurar. E você vai achar, meu. Dependendo do que você achou, você não vai descansar. Porque o descanso é só com o Criador. No caso do Evangelho, o nome dele é esse aqui, ó. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Que é 2000 anos e pouco. Veio a esse mundo, se encarnou, morreu. Foi sepultado, ressuscitou, foi levado aos céus, André. Está à direita de Deus. E mesmo que grande parte do mundo não creia nele, adore outros deuses, ele virá. Vai pegar todo mundo de surpresa, menos a igreja que creem nele. Entendeu? A igreja que o adora, que o reconhece. É muito importante essa conexão. É loucura, então. A desconexão. A adoração é inata, gente. Sempre vai existir. Aliás, para terminar essa parte minha, eu li uma vez um livro que os caras, os antropólogos, então um antropólogo escreveu um livro e disse que até então nunca havia sido encontrado, e até hoje também não, em qualquer lugar do universo, seja numa vila, em qualquer lugar mais simples do mundo, onde tem um ser humano, não foi encontrado nenhum ser humano destituído de religiosidade. Não existe na história da antropologia, porque o homem está sempre buscando, porque ele sabe que tem alguém superior a ele, ainda que ele negue, mas ele sabe que não. Para a gente tentar imaginar como era a vida no Éden, nós vamos fazer alguns questionamentos aqui agora. Quais foram os relacionamentos criados por Deus lá no Éden para que o ser humano, de fato, encontrasse satisfação para a vida, né? Para que ele fosse completo? Como que era essa vida idealizada por Deus lá antes do pecado? A vida do Éden como você falou, Eleuto, é a vida pensada por Deus. É o que Deus pensou de melhor para o ser humano. Fazer o ser humano e colocar ele dentro do paraíso. É a vida onde Deus fala, o ser humano consegue ouvir Deus falando. É a vida onde Deus fala e o ser humano não apenas ouve, né, mas é capaz de obedecer também à voz de Deus.
É uma vida onde o ser humano consegue conversar com Deus, consegue falar com Deus. E a gente olha lá para o Éden, né? E o Éden parece mostrar para a gente que tem uma ordem nas coisas que Deus criou. As coisas não estão bagunçadas lá no Éden, não estão desorganizadas. Há uma ordem. Há uma ordem pessoal, por exemplo. Você não vê o homem, pelo menos antes do pecado, a Bíblia não diz para a gente que isso não existe. Não vê um homem confuso mentalmente, confuso emocionalmente. Não há crises humanas, né? Olha para Adão, olha para Eva, antes deles desobedecerem a Deus, não há crises humanas. Então há uma ordem pessoal, há uma ordem relacional também. A gente tem um homem e uma mulher, marido e mulher, que se complementam. Há uma ordem relacional lá no Éden, há uma ordem até ambiental, porque a gente olha para a natureza criada e essa natureza serve ao homem, e o homem se utiliza dessa natureza. Essa natureza é bênção na vida de Adão e Eva, e sobretudo há uma ordem espiritual. Há um homem que tem inclinação para Deus. Deus fala, o homem ouve, o homem consegue se relacionar, o homem tem intimidade com Deus. O pastor Lima citou aqui no programa anterior a ideia bíblica, né? Deus tomava lá o chá da tarde com Adão e Eva. Então há uma intimidade, há relacionamento. E essa é a vida do Éden. Essa é a vida que Deus pensou para a gente, a vida que Deus projetou para a gente. E uma coisa interessante, tem muita gente, né, na literatura extra-bíblica que considera a narrativa do Éden e outras narrativas da Bíblia como uma lenda, né? Uma história sem sentido e tal. Não é. É a única história que explica coerentemente, quando você olha para dentro de você e é sincero com você mesmo, que explica a existência, o começo, o meio e o fim das coisas, a origem, a continuidade e o fim de todas as coisas, né? E mais, hein? Para quem não crê em Deus, o Éden vai mais além. Mostra também o homem conversando com o diabo. Não é o homem, pela sua liberdade, e a gente é prova de que somos de fato livres. Como é que você vai negar o livre-arbítrio? Eu faço o que eu quero. Eu estou aqui porque eu quero. Ninguém está me forçando aqui, ó. Ninguém disse para mim o que eu tenho que dizer aqui. Entendeu? Eu posso dizer coisas boas aqui, eu posso dizer mentiras. Eu tenho liberdade. Os irmãos depois vão fazer o que acharem necessário do conteúdo aqui, mas eu tenho liberdade para dizer o que eu quero. E o próprio elemento do mal lá, estava lá, o homem conversando, dialogando com Satanás. Então você tem a presença do mal, tem a presença do bem. O homem se relaciona com essas duas forças. E ele, no seu livre-arbítrio, na sua mente, ele tem condições de avaliar, analisar. Ele é formado por intelecto, sensibilidade e vontade. São 3 elementos que estruturam aquilo que a gente chama de ser humano. Ele sente, ele pensa, ele decide. Ele é livre, criado por Deus. Então, essa vida no Éden é a ideia exatamente do perfeito. Inclusive na minha liberdade de ter obedecido o outro. Que prova que Deus não brincou quando ele me disse, você é livre. Eu posso dizer, eu não quero ir com o Senhor, eu quero o outro. Tudo isso se vê no Éden. O que não pode se negar, pastor Leilton, é a existência dele. Porque tudo que você lê ali tem coerência com a gente, comigo, com o que eu sou, com vocês, com a forma como a gente vive. Você lê e você percebe, você sabe o mal. Você vê o mal. Você vê a iniquidade, você vê a perversidade, ela existe, ela é real. Você vê a bondade, você vê o amor, você vê a alegria, você vê a comunhão. São elementos reais. A narrativa do Éden, pastor Leilton, é a única que tem coerência com a vida. Seja passado, presente ou futuro, para responder a pergunta filosófica da vida como um todo. E ainda falando sobre relacionamentos, o ser humano, será que ele poderia ser feliz se ele mirar apenas num tipo de relacionamento? Fora o relacionamento com Deus, vamos falar dos outros, né? De próximo, de homem para homem, né? Ser humano para ser humano, ou com as coisas que foram criadas. Esse relacionamento, fora o relacionamento com Deus, será que o homem conseguiria ser feliz se ele mirasse só nisso? Seria impossível, né? Pela minha própria experiência, falando de mim, se você perguntasse individualmente para mim, eu diria não. Eu não consigo, cara.
E quem está me ouvindo, me permitem fazer uma autoavaliação numa palavra. Eu sou incompetente para gerar felicidade para mim mesmo. E se eu disser que eu já tentei, acreditem. E, cara, eu não sou um carola, não me considero um cara idiota. Eu procuro me informar, procuro ler. Eu desconfio da minha própria crença. Eu já tentei destruir para poder construir, para ter certeza, para eu não enganar a mim mesmo. Sim. Não creio, pastor Alex, que um cara, uma mulher, por mais inteligente que seja, por mais que opte por caminhos saudáveis, não creio que o conhecimento, a evolução do conhecimento, o bem-estar no sentido pleno da palavra, e qualquer outra coisa que a gente possa considerar boa nessa vida, conduzam a uma satisfação plena. Não creio. Aqui, alguém que diz que não precisa de ninguém para ser feliz. Será que, de fato, alguém consegue experimentar felicidade sem a presença do outro, sem relacionamento com o outro? Não, só as coisas criadas me bastam. Eu não preciso de ser humano nenhum para ser feliz. Sou mais meio arrogante, né? Uma coisa meio... não? Com certeza. E penso que Deus, quando criou, quando Ele dá esses mandatos, né, para o ser humano, né, de viver bem consigo, viver bem com o outro, viver bem com o ambiente que ele está inserido e viver bem também com ele, né? A ligação aí vertical. Deus sabe o que está dizendo. Então, Deus está dizendo para a gente que qualquer rompimento, né, em qualquer desses relacionamentos vai trazer sérios prejuízos para nós. Então, essa ideia de que podemos viver sem os outros, né? Podemos viver de forma individualista, né? De forma egoísta, no mínimo é uma ideia arrogante, né? Como a gente colocou aqui. E quando você escuta alguém dizer para você, não preciso de ninguém, o que você sente? O que você sente? Por exemplo, um cara perto de mim, ele chega assim e diz assim, cara, não preciso de você, pô. Não preciso de ninguém. Cara, ninguém se sente bem. Porque ela não cabe, ela não tem coerência com a vida. A gente é gregário. Ó, Adão e Eva. E ali originalmente, a diferença é de função e não de valor. Ambos têm o mesmo valor. Mas é dois, cara. É ser gregário, comunitário. E ele vem e conversa, e dialoga. E como eu disse, até mesmo o mal tem acesso, porque você é livre. Sem essa possibilidade, eu acredito que o livre-arbítrio é uma farsa. Deus seria um brincalhão. Nós seríamos robôs. Ou eu tenho, de fato, liberdade para optar, obedecer, e até dizer mesmo, olha, eu não preciso de você. Eu acho que isso é uma das provas do livre-arbítrio e da veracidade do Éden, da defesa do livre-arbítrio lá, do que é narrado lá da opção do homem, e a responsabilidade que ele tem pela sua opção. Né? Quer dizer, eu disse não para ele numa hora, então ele aplicou a consequência da palavra dele. Tudo funciona perfeito, pelo menos quando eu olho para dentro de mim o Éden, tanto o bem como o mal eu vejo funcionando em mim, ainda não como um cara glorificado que espero, junto com todos vocês, um dia chegarmos nesse último estágio da busca. Né? Mas quando eu olho para mim, cara, eu vejo as duas coisas, como disse Paulo, eu acho dentro de mim o que quero que faça o que não quero. Pensa no negócio que para mim tem coerência, é o Éden. Com todo respeito aos filósofos, né, com a tentativa de explicação deles sobre a sequência da vida, sobre a ideia de ter paz, de fato ter satisfação, que é uma palavra que eu acho que preenche bem a nossa busca. Satisfação. Só na volta dele. O pastor Alex, o pastor Lima, eles falaram aqui dessa vida pretendida por Deus no Éden, dessa vida harmoniosa que existia no Éden, né? Só que hoje, para nós, essa vida, você sabe muito bem, essa vida não existe mais. Hoje existem conflitos. Hoje existe destruição do meio, da natureza. Hoje existem pessoas
que blasfemam o nome de Deus, que não vivem em harmonia com Deus. Então, o porquê do Éden não existir mais? O porquê do Éden hoje, falando agora só em relação à definição da palavra utopia, né? No primeiro programa nós falamos que utopia é não lugar. Por que o Éden é um não lugar hoje? Por que essa vida harmoniosa não é realidade hoje, mais de maneira plena como era no Éden? O que aconteceu? Por conta de um negócio que Gênesis 3 descreve lá, né? Chamado pecado. Desde que o homem teve a infeliz ideia de achar que podia viver sem Deus, ele perde toda essa vida de beleza, ele perde todos esses relacionamentos, né, que foram tão bem construídos por Deus. Ele perde. A gente disse aqui que lá no Éden tinha relacionamento com Deus, né? Aquilo que era intimidade, quando o homem erra, né? Isso cede lugar a algo chamado separação. A Bíblia diz que é essa hoje a nossa condição diante de Deus. O homem, ele está separado de Deus, né? O homem, ele é afastado de Deus por conta do seu próprio pecado. Então, desde que o ser humano entende que pode ser o dono do próprio nariz, que pode ser que é competente o bastante para cuidar da própria vida, ele vai tentar, pelos seus próprios meios, pela sua própria força, fazer isso. E aí as consequências são sempre desastrosas, né? Sempre se dá mal. Aí a gente vê desentendimentos, brigas, acusações. Aí o ambiente que era organizado deixa de ser organizado e se torna um ambiente de desordem. Aí a gente vê tudo que a gente tem hoje. Tempestades, terremotos, vulcões, enchentes, frio demais, calor demais e coisas do tipo. Tudo fruto de algo que a Bíblia chama de pecado, a desobediência do ser humano a Deus. Tem muita resposta na filosofia, na ciência, na literatura, na arte, né, que tentam explicar essa desordem. Por que o ser humano é mau? Quando mataram o índio Pataxó em Brasília há alguns anos, talvez os jovens que me escutam agora não lembram, mataram um índio há uns 20 anos atrás em Brasília, queimado. Isso ganhou uma mídia nacional e internacional muito grande. Quem matou foi um jovem de classe média alta e foi um dos maiores escândalos. Aí esse fato foi explicado em jornais e revistas, através da sociologia, da psicologia, explicação policial, filosófica, e eu lembro que eu li muito sobre isso. E eu senti falta de algo, que é isso que o pastor Alex está falando. Ninguém se lembrou de dizer assim, olha, o ser humano é mau na sua essência. A maldade, o pecado nos tornou maus. E por mais que haja tentativa de explicar o ser humano, eu repito, mais uma vez a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela tem coerência. É só você olhar para você mesmo com honestidade e ler que o que ela diz que tem coerência com você. Tá bom, esquece o mundo. Não tenta explicar o mundo nem entender o mundo. Tenta entender você com honestidade. A culpa é herdada. Adão pecou. Tem gente que acha injusto, pastor Leito, Deus ter aplicado. Porque foi Adão que pecou. Eu conheço uma pessoa que eu tenho muito carinho, um carinho muito grande, e eu tive dificuldade de convencê-la. Eu acho que eu não consegui até hoje. Porque ela acha mesmo que o problema é de Adão. Mas a Bíblia diz que Adão pecou, mas todos pecaram. Então existe sim uma herança herdada, uma maldição herdada. Existe uma maldição pessoal, uma culpa pessoal, por causa da culpa pessoal, dos meus próprios pecados. Né? Agora, se eu não aceitar, pastor Leito, e eu continuar transferindo esses dilemas, as minhas iras, quem mata os seus assassinatos, quem mente as suas mentiras, quem engana os seus enganos, quem causa danos, quem vive cometendo o pecado, cara, e transfere isso ou para o pai, ou para a mãe, ou para Adão, ele não poderá receber os benefícios também do segundo Adão. Tá bom, se a culpa é de Adão, então tá bom, amigo. Então, se você não aceita o pecado de um, você não pode ter os benefícios daquele que veio beneficiar você, que é Jesus Cristo. Tá? Então, o caos está aí, pastor. Chama queda. A pessoa que brinca, cara, com esse tema da queda
e acha que Satanás não existe, e acha que o ser humano não pisou na bola lá no Éden, e que tenta outras explicações, ele vai continuar, André, buscando, André. Ele vai conquistar muita coisa material, mas vai estar lá o vazio. Cara, ó, nós somos pecadores, nós somos um caos. Em Cristo, nós somos reorganizados, nós somos recriados, meu. É nele que está a resolução do problema da nossa busca, né? Isso aí. Nós estamos chegando ao finalzinho do nosso programa, né, Eleuton? E a gente vem falando sobre utopia. No programa de hoje nós falamos sobre saudades da nossa vida no Éden. E eu queria pedir para vocês, pastores, deixarem uma mensagem para os amigos que nos assistem. Pessoas que vêm buscando uma vida melhor, né? Pessoas que... Aí gente que ainda sonha, né? Então eu queria que vocês deixassem uma mensagem final para o nosso pessoal aí que assiste a gente. Eu queria dizer para quem está nos assistindo agora que em Cristo existe a possibilidade de você voltar a viver a sua vida em Deus. A nossa vida ela pode ser reorganizada. Essa vida que foi bagunçada pelo pecado, ela pode ser reorganizada em Cristo. Marido e mulher podem viver bem. A gente pode viver emocionalmente de forma equilibrada. A gente pode ser feliz lá na vida acadêmica, na vida sentimental, na vida familiar. É possível em Cristo vivermos uma vida novamente de forma organizada. Basta que a gente devolva o controle da nossa vida para Deus. Aquele controle que a gente um dia pegou e disse, não, eu não preciso de Deus, eu posso ser o meu próprio rei, né? Eu posso ser o meu próprio governador. Basta que a gente devolva esse controle nas mãos de Deus e deixe Deus governar de fato a nossa vida e de verdade também. Imaginar que você que está nos assistindo aí, vou dar uns chutes aqui. Imaginar que você seja uma pessoa exibida, gosta de se exibir, a linguagem coloquial agora de se aparecer. Se acha. Você tem essa necessidade, cara. Imaginar que você seja uma pessoa exageradamente espontânea e que sempre apresenta, de várias formas ou da sua forma, essa necessidade de apresentar a sua existência por você mesmo, de fazer propaganda das suas qualidades. Vamos imaginar que até mesmo no seu vestir, no seu falar, no seu andar, é perceptível que você se expõe. Você mais do que ninguém está comunicando, pelo menos para mim, falo isso humildemente, você está procurando, meu. Você está numa carreira violenta, tentando se encontrar. E aí você pode buscar todos os recursos que estão na sua competência ou na sua mão. Mas eu digo para você, ó, entrega esse comando, como disse, para Jesus, porque é só Ele que vai nos reorganizar. A gente é desorganizado interiormente. A gente está precisando se achar em nós próprios. Então, se você, por exemplo, desistir dessa forma e começar, de fato, a conhecer mais a Jesus Cristo, Jesus original, Ele vai entrar na sua vida através do Espírito Santo, vai reorganizando pensamento, desejos, vontade. Isso não é ser manipulado, não. Isso não é ser tolo nem tonto. Isso não é abrir mão da racionalidade de pensamento. Isso é altamente inteligente. Isso é uma decisão altamente coerente com a própria vida, sua vida. Então, conecte-se com Jesus. E você estará voltando à originalidade da sua criação. Vai estar acontecendo uma recriação em você, você vai estar se achando dentro do projeto de Deus, que criou você à imagem e semelhança dele. Depois a gente conversa, se for possível, se você de fato não vai encontrar o caminho da felicidade. É isso aí, galera. Chegamos ao final do nosso programa, então. Agradecemos mais uma vez, pastor Alex, pastor Lima, pela presença, pelos comentários. Que Deus abençoe a vida de vocês. E nós gostaríamos também de agradecer algumas pessoas que estão sempre ligadas conosco aqui, sempre assistindo o programa Viva o Reino. Agradecemos aí a audiência do Felipe Graboski,
da Fernanda Paz, do Deusenir Pontes, do Célio Clemeric, do Elton Lima, Osiel Vicente, Azael Sullivan, da Ana Flávia, Laís Regina, Fernanda Gold... Olha, esse aqui tá difícil de falar, hein? Goldacker. Me perdoe, Fernanda, se eu falei o seu nome errado. Mas da Neuza Briguente, Arildo Gomes, Marcos Eustáquio Júnior, Leandro Cateivas e o Charles Augusto Gomes. Muito obrigado pela audiência de vocês. Continue sempre assistindo o programa Viva o Reino. Chegamos ao final desse programa. Como você viu, hoje nós falamos sobre saudades da vida do Éden. Conversamos um pouquinho sobre a vida pretendida por Deus para nós. E chegamos à inequívoca conclusão de que todos nós, de fato, precisamos de Deus. Precisamos mesmo de Deus. No próximo programa vamos continuar falando sobre esse tema. Ainda vamos falar sobre utopia, tem mais utopia para a gente. Deus abençoe você. Até a próxima sexta, às 8 horas, no www.fumap.com.br. Até lá.